Irmãos, nós vamos à exposição da Palavra de Deus. Nós vamos refletir numa série que nós temos estudado às quartas-feiras, geralmente, nos cultos de oração. Nós iremos refletir hoje sobre o Salmo 119, continuando uma série que nós já temos caminhado nela há algum tempo, a série de um distintivo cristão, novas criaturas amam a lei de Deus. Nós temos feito essa reflexão observando o desenvolvimento da revelação do Senhor, o desenvolvimento do plano de Deus, de acordo com aquilo que nós enxergamos na nova aliança em Cristo Jesus e toda a luz que a nova aliança ela joga sobre o plano de Deus. Então é importante nós percebermos, irmãos, o que significa esse distintivo, o que o nome da série traz à tona. É evidente que quando nós separamos um livro para expor aqui, ou até mesmo um tema, esse livro, esse tema, ele faz parte de uma série, e essa série ela carrega um termo, uma nomenclatura, uma sentença. Isso significa muito da ênfase, do teor dos nossos estudos e da exposição. Essa, por exemplo, um distintivo cristão ressalta uma característica que somente o crente tem, somente o cristão tem. É uma marca, é um símbolo, é algo que o diferencia de todas as demais criaturas, especialmente porque ele só é o que é porque nasceu de novo, porque nasceu outra vez. E ao nascer outra vez, ele foi munido de características, de aspectos, de disposições específicas do novo habitat dele. Nós somos seres de outro mundo, mas que ainda habitam aqui. Mas nós temos essas características, irmãos, nós temos esses anseios, nós temos essas ferramentas, nós temos essas estruturas, nós temos esses aspectos do mundo que há de vir. Por isso que nós experimentamos guerras, por isso que nós experimentamos lutas interiores quando nós nos deparamos com a realidade desse mundo. Mas mesmo travando essas lutas, mesmo ainda pecando, mesmo ainda caindo, mesmo ainda errando, nós somos radicalmente, completamente distintos daqueles que não nasceram de novo, daqueles que são velhas criaturas, daqueles que ainda jazem em Adão e não em Cristo Jesus. Então é importante nós percebermos isso, porque o nosso coração ele vai ansiar por um tipo de oxigênio que esse mundo não pode fornecer. Esse oxigênio é a palavra de Deus. As novas criaturas, elas respiram pelo oxigênio da lei de Deus. A lei de Deus é o seu alimento, a lei de Deus é o oxigênio que a faz viver. E isso somente nós temos. É importante nós observarmos isso, porque se é algo tão especial assim, se é algo que somente nós temos que ver características gritantes em nós sobre isso. Nós temos que ver o nosso coração ansiando por isso, e não, por exemplo, lendo, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus ou na palavra de Deus de uma forma pesada ou enfadonha, ou até mesmo gastarmos tempo lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e não tirarmos dela nenhum nutriente. É difícil conceber essa realidade. Se nós somos as únicas criaturas do mundo que podem tirar nutrientes redentivos da palavra de Deus, como então que nós nos debruçamos dia após dia, continuamente sobre ela, através de livros que nós lemos, através de revistas, através de sermões, através de aulas, através de pequenos devocionais, através de orações, como nós nos debruçamos sobre ela, continuamente, das formas mais diferentes possíveis, usando os mais diversos instrumentos possíveis, e não conseguimos tirar dela nutrientes que somente novas criaturas podem tirar. Somente nós podemos tirar esses nutrientes redentivos de outro mundo para alimentar essa nova natureza que nós recebemos. Se nós não a alimentarmos, meus irmãos, ela definhará. Nós entristeceremos o Espírito Santo de Deus. E ele vai ficar cada vez mais
arrefecido, cada vez mais. Ele vai como que encruando dentro de nós. Nós vamos amordaçar o Espírito Santo, nós vamos fazer dormir o Espírito Santo, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, a tal ponto que nós não mais percebamos essas características que somente nós temos, ou então, por mais difícil que seja, nós nos deparemos com a realidade de que nós não somos aqueles que nós achávamos que éramos. Porque nós desejamos, meus irmãos, foi nos dado um coração, foi nos dado uma mente, foi nos dado olhos que sentem uma atratividade absurda pela palavra de Deus, pela lei de Deus, de tal forma que esse mundo não pode nublar. Esse mundo não pode tornar a palavra de Deus escura para nós ao ponto de não vermos luz. É verdade que algumas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e parece que nós vemos páginas cinzas, somente páginas cinzentas, mas ainda assim nós enxergamos faíscas de luzes, ainda assim nós conseguimos ver luz nela, seja nos dias mais difíceis, nos dias onde nós estamos perdendo a batalha para a carne, nos dias onde os prazeres da carne invadem o nosso coração, invadem a nossa mente, toma conta, quase que toma conta de nós, ainda assim nós conseguimos enxergar luz na palavra de Deus. Por isso nós ansiamos por ela. Nós nos deleitamos nela, nós enxergamos nela a vida, o aroma de vida, o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. Então é muito importante nós fazermos uma análise se esse distintivo ele é exaltado em nós. Você tem esse distintivo. Como esse distintivo é visto em você? Como está esse distintivo em você? Essa característica peculiar, se você for um cristão, só você tem. Ímpios não entendem. Aqueles que não são cristãos, eles não entendem como encontrar deleite em páginas, em letrinhas pequenas, em ensinos antigos, como encontrar deleite, prazer, vida, gozo, contentamento, felicidade, razão, propósito. Nisso, como encontrar? Você entende como esse distintivo, essa marca está em você. Você precisa responder isso. Você precisa fazer uma análise de si mesmo, como está. Porque se você não perceber alguma deficiência desse distintivo, alguma fragilidade, algum empobrecimento nele, não tenha dúvida, essa doença, que é uma doença da velha criatura, que ainda divide a nova conosco, essa doença ela vai tomar outras áreas da sua vida. O seu casamento, os seus mais diversos relacionamentos, o seu trabalho, as suas intimidades, tudo ela vai tomando. Essa doença ela vai tomando a sua vida como um todo, até o ponto em que você caia, até o ponto que você seja derribado, até o ponto que você seja massacrado devido a uma negligência que você não pode ter. Você não pode ter. Porque se o seu corpo que agora você tem precisa de alimento, precisa de água para viver, a natureza que você recebeu precisa da palavra. Se você não se alimentar com essa palavra, você vai morrer. Você vai definhar. E essa deficiência, essa fraqueza, essa doença vai tomar conta da sua vida antes de lhe derribar, porque vai fazer você sofrer lentamente, gradativamente, até o ponto onde a sua vida esteja completamente aparelhada por essa doença e que você não tenha mais força, que você não enxergue mais o caminho de volta, que você não tenha mais vigor para retornar. Ao mesmo tempo que nós encontramos o salmista aqui, tecendo hino de louvor à lei de Deus, orando ao Senhor,
nós vemos ele fazendo justamente essa meditação. Quando ele pede por vida, quando ele pede por socorro, quando ele clama a ajuda de Deus, é porque ele percebe que existem deficiências na sua fé, que ele está fraquejando, que a vida espiritual dele está se esvaindo como que por entre os seus dedos. Se nós não pararmos, a vida não vai deixar você fazer isso, entenda. O cuidado com seus filhos, o cuidado com seu cônjuge, a vida escolar, a vida do trabalho, as atividades, eles não vão deixar você fazer isso. Por isso, cabe a você dominar cada uma das suas responsabilidades, até o ponto em que todas as suas atividades sirvam aos propósitos do reino e não que você seja escravo delas. Porque elas não vão deixar. O mundo jaz maligno. A carne milita contra o espírito. Nós temos hostes infernais nos rodeando todo instante. Satanás está ao nosso derredor. Não achemos, irmãos, que são coisas imorais que vai nos distanciar de Deus. É tudo aquilo que contribui para a corrupção da nova criatura. Tudo aquilo que contribui para o enfraquecimento da nova criatura. É isso que irá nos afastar do Senhor. Coisas imorais, coisas ímpias, coisas perversas serão meio que estratégias desastrosas do inimigo. Estratégias não pensadas de Satanás. Porque essas coisas nós guerreamos claramente, nós percebemos de forma muito evidente. Agora, as sorrateiras não. As sorrateiras nós não percebemos. Porque são coisas necessárias, são afazeres do dia a dia. Nós precisamos de trabalhar ou não precisamos? Nós precisamos cuidar dos filhos ou não precisamos? Nós precisamos cuidar e nos relacionar com o nosso cônjuge ou não precisamos? Nós temos atividades das mais diversas, é evidente que temos. A proporção e quem está servindo a quem é o grande problema disso. E nós precisamos perceber. Esse é um distintivo que só você tem. Você é capacitado para fazer isso. Você tem todos os instrumentos para fazer isso. Agora, irmãos, existe um tipo de preguiça imperceptível na nossa vida espiritual. Muito sorrateiro, muito sagaz. Que se nós não estivermos atentos a isso, nós não perceberemos. Nós vemos várias vezes, vários momentos, o salmista aqui levantando pontos que descreve a sua relação com a palavra de Deus. É evidente que ele não faz isso simplesmente para testemunhar diante de Deus. Isso acontece também, mas não é somente por isso. É evidente que ele faz isso, ele fala isso, ele escreve isso, não somente para mostrar o quanto ele ama a lei de Deus e o quanto ele anseia por ela. É evidente que ele faz isso para pastorear o seu coração. Ele está pastoreando o seu coração aqui, porque ele se encontra num período de extrema fragilidade. Nós vimos o salmista ressaltando várias vezes como ele se relaciona, nessa relação que ele tem com a palavra de Deus, o que nós aprendemos com o relacionamento da nova criatura e a palavra de Deus, em diversas porções. Esse salmo ele é dividido em porções de 8 versículos, onde cada porção inicia com uma letra do alfabeto hebraico, que tem uma finalidade de oferecer um artifício pedagógico. Ficaria mais fácil assim para ele decorar e citar e recitar continuamente para a sua própria instrução. Essa porção aqui é a porção de número 20. E o que é que nós aprendemos aqui sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus nessa porção? Nós aprendemos que o amor pactual do Senhor é sua fonte de vida. Até aqui, meus irmãos, até aqui nós já vimos inúmeros aspectos do que o salmista fala
sobre o seu relacionamento com a lei de Deus, inúmeros. Nós já vimos ele suplicando das mais diversas formas, nós já vimos porções de ação de graças a Deus por sua palavra, nós já vimos porções de louvor pela palavra de Deus, nós já vimos porções de lamento, de profunda contrição, como aqui é o caso especificamente. Então nós já vimos inúmeras formas. Então nós vamos ver esse trecho de forma muito resumida, porque esses aspectos aqui, eles já foram tratados por nós em alguns momentos nas quartas-feiras. Então o que é que eu vou fazer aqui? Nós precisamos refletir um pouco mais sobre aquilo que se fundamenta toda a petição do salmista. Por que tanta ousadia? Por que ele é tão ousado? Nós vemos várias vezes aqui o salmista levantando a voz a Deus. Nós vemos isso através dos imperativos. O imperativo, eles têm uma configuração muito específica nas Sagradas Escrituras, que são ordens que são oferecidas. Então, como nós compreendemos imperativos sendo elevados a Deus? É quando o salmista ele aumenta o tom de voz, quando ele eleva o tom de voz. Por que tanta ousadia? Por que tanta ousadia? Por que tanta certeza de que Deus irá ouvi-lo? Por que tanta certeza de que ele será salvo, de que o Senhor irá resgatar? Por que tanta certeza sobre a eternidade? Por que tanta certeza? Inúmeras vezes aqui, como aqui ele faz no versículo 160, ele realça essa característica eterna da própria verdade de Deus e ele se fundamenta nessa verdade que está arraigada desde o princípio para a eternidade. E nisso ele encontra a sua fonte de vida, de alívio e de socorro. Por que ele faz isso? Justamente por causa desse amor pactual. Então nós vamos refletir um bocado aqui sobre esse amor pactual, qual é o seu significado. Nós vamos refletir sobre como ele perpassa as Sagradas Escrituras e como ele chega até a Nova Aliança, como é que ele chega no Novo Testamento e como é que ele nos encontra também aqui. Então, o tema da mensagem é esse: o amor pactual do Senhor é sua fonte de vida. Em outros termos, colocando de outra forma, o que eu estou querendo dizer é que o salmista compreende que sua vida depende do amor pactual de Deus. Meus irmãos, por que alguns são salvos e outros não? Por que alguns se deparam com a mensagem do Evangelho e se quebram todinho diante delas e outros não? Por que existem eleitos? Porque esses eleitos foram predestinados para um propósito. Por quê? Porque os seus nomes estão arrolados num pacto, irmãos. Os seus nomes foram arrolados no pacto. O Senhor fez um pacto trinitário, em que o nome de cada um foi estabelecido para que Jesus, em sua vinda no pacto da graça, viesse resgatar. O Senhor nos ama por causa do pacto. O Senhor nos elegeu por causa do pacto. Foi um compromisso que ele fez consigo mesmo, nas três pessoas da Trindade, e olhou para nós e nos escolheu. Na eternidade que ele mesmo criou, ele determinou que nós fôssemos dele, porque os nossos nomes estão lá, nessa aliança, nesse pacto. Quando nós percebemos isso, da forma que o judeu percebe, nós temos não somente fortaleza da nossa preservação, mas também nós temos ousadia em nos relacionar com o Pai, com reverência e contrição, como pequeninos que somos, mas convictos de que nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Nós precisamos entender isso. A ousadia de que aquele pacto alcançará a sua consumação. E por isso nós damos as nossas vidas. Por isso nós damos o nosso conforto, nós damos o nosso entretenimento, nós damos a nossa saúde. Porque nós estamos envolvidos num plano que alcançará a sua consumação. E nós seremos encontrados fiéis, porque assim Ele determinou. Porque senão Ele irá errar, meus irmãos. O pacto vai conter erros. E o pacto não contém erros. Mas nós precisamos encontrar isso, porque isso nos dá ousadia. Isso forja em nós convicção.
Isso mostra o nosso cônjuge muito além de um simples cônjuge. Isso mostra os nossos filhos muito além de simples filhos. Isso mostra o nosso trabalho muito além de simples trabalho. Tudo está relacionado ao pacto, irmãos. Tudo está relacionado a esse plano. A vida depende e encontra sentido nesse pacto, nessa aliança. O ser humano só existe por causa desse pacto, dessa aliança. É essa realidade que dá propósito, que dá significado, que nos faz olhar e ver uma esperança. É essa realidade. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em Atos, capítulo 17, Paulo ele se depara com a ostentação idólatra do homem sem Deus. Ele está ali em Atenas, capital intelectual do mundo greco-romano. Então, diante dos seus discursos nas sinagogas, ele é levado ao Areópago, o palanque dos discursos do sábio segundo mundo. Paulo está em frente aos filósofos obstinados, cuja alta consideração da sua própria razão os cegou. Eles são amantes de si mesmos, tendo como religião o próprio intelecto. Paulo, ao invés de ficar escanteado, Paulo, ao invés de ficar intimidado, ele sabe que existe um propósito, uma missão para o qual ele foi chamado. E recebendo então a oportunidade de falar, Paulo os apresenta no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo continua e afirma que eles, aqueles idólatras da razão, idólatras de si mesmo, amantes de deuses fabricados pelos seus próprios corações, Paulo diz que eles, assim como o próprio Paulo, eram devedores de Deus. Por quê? Versículo 25. Porque Deus mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo, ele continua. Ele aumenta ainda mais o débito da humanidade, citando um de seus pensadores, poetas, talvez também idólatra, um dos seus sábios, para enfatizar que não somente a vida, mas tudo flui dele, de Deus. Somente é possível por causa de Deus. Nós vivemos porque Ele é a fonte da vida, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Embora essa realidade ela tenha sido nublada na humanidade devido à queda, há alguns, meus irmãos, há alguns, e eu estou falando de você se você for cristão, a alguns foi concedido o dom de não somente conhecer o autor da vida, mas de depender contínua e profundamente dele. Nós entendemos por que nós nascemos de novo. Ele nos fez nascer de novo. De alguma forma, por sua própria vontade, ele colocou o nosso nome lá. Talvez não colocou o do meu pai, talvez não colocou o do meu irmão, mas o meu ele colocou. Talvez não colocou o do meu cunhado, mas a minha esposa colocou. Então nós temos um propósito que vai além de nós, vai além da nossa formação acadêmica, vai além dos bens que nós queremos juntar. Nós entendemos isso, nós compreendemos isso e nós percebemos que nós não podemos depender daquilo que nós dependíamos quando nós vivíamos sem Deus. Já que recebemos esse dom, já que recebemos esse distintivo, então nós percebemos que temos que, para viver essa nova vida que recebemos, temos que depender dele profundamente. E com isso, meus irmãos, alguns que foram dotados dessa forma, nós não enxergamos apenas essa vida, mas nós enxergamos o propósito dela. Existe um propósito de respirar. Existe um propósito de ficar doente. Existe um propósito de sofrer. Existe um propósito. E o Senhor está desenvolvendo o seu plano. E tudo ele faz com um propósito. Existe um propósito no derramar da lágrima,
e no ouvir o gemido. Existe um propósito, porque existe um pacto, existe um plano para executar e consumar essa aliança. Então, nós vivemos tanto por causa dele, quanto para buscá-lo continuamente. Essa é a mensagem transmitida pelo termo Hesed. Talvez essa mensagem de hoje seja extremamente propícia, porque nos lembra um pouquinho do amor pactual que leva o nome da nossa série em Oséias. O amor pactual de Deus pelo seu povo. O amor pactual é retirado desse termo hebraico, Hesed. Hesed é esse termo hebraico, significa o amor leal, o amor proveniente de um pacto. Por isso, o amor pactual de Deus. Existe um propósito em Deus nos amar. Existe um porquê, existe um quando e existe um como. Tudo por causa desse pacto. Tudo por causa dessa aliança. Não é um amor aleatório, ele assim determinou. Não é um amor temporal, é um amor eterno, é um amor especial. Tudo por causa da sua própria determinação. Abre aí no Salmo 119. O Salmo 119 é maravilhoso para relatar isso. O Salmo 136, desculpa, Salmo 136. O Salmo 136 é um hino de louvor ao Hesed. O Salmo 136 é um hino de louvor a esse amor pactual. Observe quantas vezes aparece aí misericórdia, 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 misericórdia. Todos esses termos, 26 vezes, são traduções do termo Hesed. Olha como é interessante. Nesse hino, é um hino de louvor a essa misericórdia, é um hino de louvor, irmãos, ao amor pactual de Deus, é um enaltecimento a esse amor pactual de Deus. Ele inicia e termina com a exortação à ação de graças. Nós devemos tecer graças a Deus, levar ações de graças a Deus por causa desse amor. Mas também ele relata no miolo desse salmo, ele relata como Deus é o Criador, como Deus é o sustentador de tudo, e mais ainda, exaltando esse amor pactual, ele conta a história desde o Êxodo até a entrada na Terra Prometida, trazendo à memória que o triunfo é resultado do vivo e leal amor pactual de Deus. Como nós dependemos desse amor. Deus envia pragas a ímpios. Deus destrói reinos pagãos. Deus destrói reis. Deus destrói civilizações. Deus muda o mundo, porque ele tem um pacto com o povo. Para fazer cumprir esse pacto, tudo está fundamentado nesse amor pactual de Deus pelo seu povo. Tudo. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, ele conforta, abre aí em João 14, quando ele conforta ali os seus discípulos quanto à sua partida, cumprindo aquela missão que ele recebeu proveniente do pacto da redenção, do pacto trinitário, daquela missão que ele recebeu do Pai, ele diz assim, no versículo 6 de João 14, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. De que vida, irmãos, ele está falando? De que vida ele está falando? O Senhor Jesus está falando da vida que flui da nova aliança do seu sangue. Existe um pacto ali também. Existe uma aliança também. Da onde provém vida. Uma vida que esse mundo não conhece. É a eternidade chegando a um mundo caído para revelar os céus que nós um dia desfrutaremos. Entenda, aqueles mesmos discípulos, eles iriam experimentar a morte. Jesus não está dizendo que eles são imortais ali fisicamente. Eles iriam experimentar a morte, aqueles mesmos discípulos. E pior, em seus aspectos mais bárbaros que aquele mundo de então poderia oferecer. Crucificado,
decapitado, queimado das mais diversas formas. Aqueles discípulos entenderam o que o Senhor Jesus estava dizendo, assim como nós precisamos entender também. Porque essa vida que nós vivemos agora só tem valor se ela estiver firmada nesse pacto, nessa aliança. Se nós enxergarmos o porquê nós vivemos e para quem nós vivemos, porque assim nós enxergaremos o como nós devemos viver. Os discípulos entenderam, porque eles se depararam diante da morte, antes da própria morte, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas o que o Senhor está dizendo e o que seus discípulos entenderam é que nem mesmo isso, aquela morte, poderia tirar deles a vida que eles receberam em Cristo na nova aliança. Nada e nem ninguém. Olha Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus ali, no relato segundo Mateus, separa os 12 apóstolos e o Senhor Jesus, naquele discurso central em Mateus, ele dá algumas orientações e adverte os seus discípulos. No versículo 28 ele diz, não temais. Temais aqui é a ideia de que você não tenha a sua vida marcada por medo. A ideia de continuidade aqui, não temais. Quem? Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por quê? Porque ela é minha. A alma é minha. No texto paralelo a esse, em Lucas 12, ele diz a mesma coisa, mas realçando características diferentes. Lucas 12, versículo 4 diz assim, digo-vos, pois, amigos meus, não temais. A ideia aqui já não é de um temor contínuo, mas a ideia de receber por convicção de uma vez por todas de que nós somos imortais. Nós somos imortais. As nossas almas não perecerão. Então sejam convictos, ousados de uma vez por todas. E não temam. Deem as suas vidas por mim. Porque ele está comissionando os apóstolos aqui. Quando ele diz, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Mas eles tentam. Eles tentam. Ganhar a mente significa inclinar a alma, irmãos. Dominar o coração significa determinar um caminho para a alma no nosso destino eterno. Essa é a luta do mundo presente. É a luta pela mente. Por que vocês acham que estão querendo dominar as crianças e os jovens? Porque são as idades mais suscetíveis para serem influenciados. Geralmente é conhecido como a idade da rebeldia. Então, as portas estão mais abertas. Especialmente no mundo de hoje, em que filhos não são pastoreados de forma alguma. Onde filhos encontram todo tipo de liberdade da mais absurda possível, independente da sua idade. Esses pais, crentes ou não, estão colocando a mente e o coração de seus filhos de bandeja para o banquete de Satanás. Para Satanás degustar, inclinando as suas almas para um destino perverso e eterno. Abra em João capítulo 10. João capítulo 10, nós vemos ali a metáfora do Senhor enquanto que o bom pastor, a analogia do Senhor como o pastor que livra de ladrões, livra de salteadores, livra dos inimigos que vêm roubar, matar e destruir. No versículo 27 e 28, o Senhor diz então, a possessão por decreto, por pacto que recebeu de sermos dele. As minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É essa vida que ele está falando. Jamais perecerão,
O que jamais perecerão? A vida eterna neles. Nós recebemos a vida eterna de uma vez por todas, irmãos. Essa vida eterna não é uma vida de perecimento. Jamais roubarão dele a vida eterna. Sabe qual é o grande problema? Porque às vezes a sensação que nós temos é que ela está sendo roubada. É essa a sensação que o salmista tem. Quando a fé se esvai, quando a fé está se esvaindo, quando a fé parece não ver, não perceber, não sentir, a sensação que nós temos é que essa vida eterna que foi nos dada e ninguém pode tomar, nós somos enganados por nossas próprias deficiências, por nossas próprias fraquezas, para que nós não enxergamos a verdade da palavra de Deus como uma verdade imutável. E quando nós fraquejamos porque nós formamos um tipo de convicção pecaminosa de que nós estamos morrendo em fé espiritualmente. Nós estamos sendo roubados. O Senhor nos entregou aos inimigos. O Senhor nos entregou ao mundo. O Senhor nos entregou a Satanás. Nós fomos tomados. Nós temos ainda os artifícios e as ferramentas do velho Adão para nos enganar de tal forma, irmãos. Essa é a luta que nós travamos. Ele continua: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, é evidente que o Senhor aqui, como eu já falei, não está se referindo à vida física, né? Então nós podemos morrer fisicamente, mas ainda assim sermos vencedores. Mas será que nós entendemos isso? Será que nós encontramos o propósito da nova vida que recebemos muito além da nossa comodidade, do nosso conforto, da nossa pseudo-estabilidade? Será que nós compreendemos isso? O Senhor aqui está falando do vigor espiritual. O Senhor está falando da fé, da vida experimentada por ter unidade nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o mesmo conceito da vida pactuada do Salmo 119. Essa mesma ideia. O ponto do salmista ali não é pleitear diante de Deus por vida física. Não é somente isso. Ou por simples libertação. Não é somente isso. O salmista vai muito mais além do que isso. Esse termo Hesed, ele é usado em todas as Sagradas Escrituras diversas e diversas vezes. Embora, e aí a gente precisa entender, vamos fazer um pequeno panorama aqui para a gente entender como esse termo e esse tema é central no desenvolvimento do plano de Deus. Esse aqui faz contraste com os dispensacionalistas que vocês ouviram essa manhã. Ao contrário dos dispensacionalistas, os pactualistas entendem que o plano de Deus é desenvolvido através de alianças. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Cristo. Então nós vemos Deus desenvolvendo esse pacto ao longo do seu plano. E a gente precisa compreender algo muito específico desse termo, porque ele foge do padrão. Embora o padrão seja que os termos eles recebem significado à luz do contexto em que ele está inserido. Então, o que vai dar significado a uma palavra, a um termo, vai ser o contexto em que ele está inserido. Ali é a construção do autor que vai dar significado. Mas existem alguns termos que marcam exceções. Esse é o caso de Hesed. Hesed é uma exceção a esse padrão. Esse termo, por que uma exceção? Porque ele está tão intimamente ligado ao Bereshit, ou ao Brishit, que é a aliança. Ele está tão intimamente ligado ao termo aliança que ele assumiu um significado próprio ligado ao pacto, ligado à aliança, por causa da proximidade com que os autores bíblicos utilizam esse termo. Olha como isso é interessante. Por isso, Hesed, esse termo Hesed, é considerado o quê? O conteúdo de uma aliança. Especialmente quando está falando de um relacionamento pactual para com Deus. E devido a isso, assumiu-se o significado, porque o Hesed pode ser traduzido como bondade, benignidade, compaixão, misericórdia, amor, graça. Por isso que assumiu-se essa ideia de que esse Breshit, essa aliança,
tem um conteúdo. Qual é o conteúdo dela? Hesed. É a misericórdia. Essa é uma misericórdia pactuada. É uma misericórdia destinada aos fiéis. Destinada a um povo pactuado, a um povo específico. Eu vou construir isso daqui na mente de vocês para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Assumiu-se esse termo de amor leal, ou amor, por que amor leal? Amor leal está ligado à legalidade. É um artifício legal, um artifício contratual. Por isso que ele pode ser entendido como amor ligado ou amor vinculado, como conteúdo de um pacto. Em toda a Bíblia, né, como é um termo hebraico, aparece só no Antigo Testamento, ele aparece 249 vezes. Dessas 249 vezes, 206 o seu significado é esse amor leal, é esse amor pactual. Qual é o meu ponto aqui? Não se trata de uma simples bondade, independente de como seja traduzido. Não se trata de uma simples bondade. Não se trata de uma simples compaixão ou misericórdia. Essa bondade, essa compaixão, essa misericórdia fazem parte dos termos do pacto. O que é que quer dizer? Nos termos contratuais. Nos termos do pacto existe lá misericórdia, bondade, compaixão destinada a esse povo. É contratual, irmãos. Faz parte desse pacto. Isso quer dizer que, mesmo ainda sendo considerado um favor destinado a nós, é um favor contratual. O Senhor nos ama de uma vez por todas. O Senhor derramará amor sobre o seu povo, seja ele pecando ou não. O Senhor nunca desamparará aqueles com quem ele tem um pacto. Por causa desse conceito, algumas vezes, essa palavra também parece traduzida como lealdade ou como graça. Essa graça nós encontramos o seu significado mais pleno na nova aliança. Como aquilo que nós não merecemos. Nós recebemos por não merecer. Mas por que o seu nome foi colocado lá? Você merece? Você mereceu? Não. Ele quis nos amar. E ele tem demonstrado isso ao longo de todo esse tempo da história da humanidade. Ao ponto de chegar no seu ápice e dar o seu próprio filho para testificar do preço, da grandeza, do tamanho do seu amor. Incalculável. Hesed, meus irmãos, é o amor exigido pelo pacto. Deixa eu lembrar algo a vocês aqui. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Ele faz a aliança em Gênesis capítulo 15 e ela é ratificada em Gênesis capítulo 17. Lembra lá que Deus, quando fez essa aliança, ele colocou a si mesmo como garantia de sua fidelidade para com Abraão e para quem? Para com a descendência de Abraão, para o povo que nasceria de Abraão por meio do seu descendente. Paulo interpreta isso para nós. Paulo, ele aponta Cristo como sendo o descendente de Abraão e todos aqueles que são encontrados em Cristo, Gálatas capítulo 3, são também descendência de Abraão. Agora, abre aí em Deuteronômio capítulo 7. Vamos ver esse relacionamento de aliança e hesed, aliança e misericórdia, e ver como um é conteúdo do outro. E ver como os judeus, esse é meu ponto importante, porque nós estamos analisando aqui o Salmo 119, é uma literatura judaica, né, hebraica. Então, eu estou querendo mostrar para vocês como os judeus enxergavam essa relação pactual. Deuteronômio 7, versículo 12. Lembra lá, irmãos, o que é que Moisés está fazendo aqui? A primeira geração morreu no deserto. Moisés está mostrando ali para aquele povo que existem punições para o desobediente e existe bênçãos para os obedientes. Por quê? Porque faz parte do pacto. Faz parte do pacto mosaico aqui. Deus fez um pacto com Moisés aqui e faz parte desse pacto que é um desenvolvimento no progresso da revelação do pacto abraâmico e do plano de Deus, certo?
E ele diz que existem sanções. As sanções são quais? Punição para os desobedientes e amor pactual para os obedientes. Os obedientes são aqueles que fazem parte do remanescente fiel, fazem parte do Israel eleito de Deus. Nós encontramos essa realidade na nova aliança em Cristo Jesus. E olha essa característica pactual. Versículo 12 diz assim: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará o quê? A aliança, breshit, o pacto. O Senhor guardará o pacto. Eles sabem muito bem o que significa isso. E a misericórdia e o reset. E o conteúdo e a cláusula desse pacto. Quando? Prometida sob juramento a teus pais. Quem? Abraão, Isaque e Jacó. Foi-nos prometido um amor impossível de ser afastado de nós. Essa relação ela é citada mais uma vez, ainda no Antigo Testamento, em Miqueias. Abre Miqueias, o último capítulo, capítulo 7. Miqueias é um profeta de Judá, contemporâneo de Isaías, portanto é ali no século 8 a.C., que profetiza para Judá antes do cativeiro babilônico. Os profetas menores nós encontramos no final da sua profecia, né, na grande maioria, não em todos, nós encontramos a esperança sendo descrita, assim como os profetas maiores também. No versículo 18 do capítulo 7 diz assim: difícil de achar, né, um profeta desse tamanho? Vai lá no índice, não precisa ter vergonha não, vai lá no índice. Até eu me perco também. Miqueias, que depois de Gênesis, antes de Mateus. Não é depois de Gênesis, não? Tem que esperar. Vou beber um pouquinho d'água quando vocês acham. Eu me identifico, irmãos, eu me identifico. Pode ter certeza. É mais vergonhoso para mim, né? Porque eu sou pastor e me identifico com um negócio desse, né? Quando eu ouvir as páginas pararem, aí eu vou ler. Miqueias 7:18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Por quê? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Por quê? Você, na sua dignidade e moralidade, se alguém tivesse cometido algo muito atroz, muito agressivo com você, e você tivesse todos os poderes, todos os instrumentos, todos os meios para fazer a lei ser cumprida, você não faria? É assim que os deuses pagãos faziam. Os deuses pagãos, eles exigiam sacrifício de humanos por paz. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Então, essa é uma expressão de exaltação, de espanto, né? Que perdoas a iniquidade e te esqueces. Aí tem um problema aqui, porque Deus não esquece. Deus esquece? Deus não pode esquecer. O que é esquecer para Deus? É passar por cima. Literalmente, é passar por cima aqui. É não levar em conta. É não considerar o peso que tem. É não considerar a gravidade que tem. Por que ele faz isso? Ele está profetizando para Judá. De onde é que vem Jesus? Da tribo de Judá. Aqui está sendo o desenvolvimento do pacto ratificado do Senhor ali com Davi, da onde descende o Senhor Jesus Cristo. Que te esqueces, que passa sobre, que não leva em conta as transgressões do quê? De quem? Do restante. Qual é o outro termo para restante? O remanescente. Literalmente, isso aqui significa remanescente ou semente. O remanescente da tua herança. Está falando de um herdeiro aqui, irmãos. Está falando de um herdeiro aqui. Herança é aquilo que nós recebemos legalmente. É algo inalienável. É impossível. Nós temos o direito de ter. Então, está dizendo aqui que esse remanescente é por direito dele. De Deus. A herança. O Senhor, ele não retém,
E aqui o anúncio de esperança, ele não retém, ele não permanecerá com a sua ira para sempre, é isso que quer dizer aqui. O Senhor não retém a sua ira para sempre, ele não permanecerá com a sua ira para sempre. Por quê? Porque ele tem prazer em quem? Ele tem prazer em quê? No Hesed. Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer nesse amor pactual. Por isso, tornará a ter compaixão de nós. Por causa desse amor pactual, ele tornará a ter compaixão desse povo que ele escolheu. Pisará aos pés as nossas iniquidades, aqui dá a ideia mais clara de passar por cima, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Versículo 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a Hesed. E a Abraão a misericórdia. Por quê? Porque está lá no contrato, no pacto feito com Abraão. Ele mostrará, ele fará valer, independente da nossa obediência, independente de méritos ou deméritos, ele fará valer a Abraão a Hesed, a misericórdia. Quais? As quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Entenda, meu irmão, isso quer dizer que o amor pactual de Deus é a segurança da vida do povo de Deus. É a garantia, e é garantida pelo próprio Deus, independente de nós. Por que eu realcei isso tudo? Porque é dessa forma que o judeu compreende o amor pactual de Deus. É por causa disso que nós vemos tanta ousadia nos Salmos. É por causa dessa convicção de que Deus tem apontado para o seu povo um amor impossível de ser tomado. Por isso que eles entendiam que as circunstâncias não era evidência do destino eterno deles. Se eles estão sofrendo, se eles estão sendo perseguidos, se eles estão em profunda angústia, se eles estão passando dificuldades, se eles estão passando necessidade. Isso daqui não é um prenúncio do meu fim, porque o meu fim existirá em pleno amor, em plena graça, em plena paz. Por isso nós vemos o salmista clamando aqui de acordo com essa promessa firmada nesse pacto, nesse contrato. Tem um propósito para Deus em garantir o seu cumprimento. É dessa forma, por exemplo, que nós enxergamos esse Hesed nas Sagradas Escrituras e especialmente no Salmo 119. No Salmo 119 ele aparece 7 vezes. Nessa porção que nós estamos vendo hoje, o salmista ele faz uso dele pela última vez, por isso que eu estou realçando aqui, no versículo 159, quando ele fala da bondade. Bondade ali é Hesed. Por isso que nós estamos vendo aqui, pela última vez, o salmista fazendo uso. O interessante, meus irmãos, é que todas as vezes que o salmista usa esse termo, ele está intrinsecamente ligado à contrição, à aflição, a forte súplica, a uma necessidade intensa por ajuda. Nós vemos isso no versículo 64, no versículo 124, onde o salmista suplica para que ele discirna o mundo, para que ele enxergue o mundo. Olha como é interessante. Não segundo o mundo está se apresentando para ele, porque ele está experimentando aflição, mas segundo as tuas misericórdias. Que eu enxergue o mundo, que eu discirna o mundo, segundo o teu amor pactual. Olha como isso traz alívio. Eu posso estar passando pelas dificuldades mais terríveis. A minha alma pode estar gemendo da forma mais atroz possível, da forma mais profunda possível, mas eu tenho que rogar a Deus para enxergar, ainda assim, a sua lealdade em me amar. A sua lealdade em derramar sobre mim compaixão. Para que eu descanse no fato de que, independente do que eu faça, esse é o ponto, irmãos. Estou dizendo colocar Deus na parede. O ponto é que, independente do que eu faça, independente de se eu acertar ou errar, independente se eu fizer escolhas certas ou erradas, independente disso, eu ainda assim posso, porque assim Deus determinou, olhar para Deus e requerer dele o seu amor.
a sua compaixão, a sua misericórdia. Eu posso fazer o pecado mais absurdo, mas ainda assim Deus derramará sobre mim misericórdia, graça, compaixão, bondade, benignidade. Ainda assim, irmãos. Esse é o ponto de pastorear o nosso coração. É assim que nós pastoreamos a nossa alma. A nossa alma, a alma na literatura hebraica é a ideia de desejo por Deus. Esse desejo por Deus ele vai se arrefecendo, diminuindo, ficando pequeno, esmurecendo, minguando. Quando isso acontece é porque nós não estamos enxergando esse amor. Eu posso errar. Eu posso errar como eu erro tantas vezes. Nós vemos essa construção muito clara em diversos momentos da literatura do Antigo Testamento, diversos momentos. Isso fica ainda mais gritante no livro de Jó, quando aqueles pseudo-amigos dele, ao invés de ajudá-lo, contribui ainda mais para a sua dor, porque a perspectiva era de um tipo de teologia retributiva. Se eu faço bem, Deus me ama. Se eu faço mal, Ele me odeia. Então, Jó, o que você está recebendo é sinal de que você fez o que era mal diante de Deus, porque está recebendo punição. E nós vemos ali a ousadia de um homem que conhece a Deus, de um homem que tem experiência com Deus, que tem intimidade com Deus. É aquilo que nós vemos ali. O homem que conhece o seu relacionamento com Deus, que não depende, que independe da sua moralidade ilibada, da sua perfeição. Ele simplesmente me ama. Eu não sei o porquê, eu não entendo, eu só sei que Ele me ama e eu descanso nisso. Ele colocou meu nome lá. Por que Ele colocou meu nome lá? Porque Ele escreveu com o sangue de Cristo o meu nome. Eu não sei. Mas isso me dá descanso no mundo de dor, no mundo cansativo, no mundo perverso. E isso me dá descanso. É por isso que o salmista faz tanta referência a esse pacto, as promessas, as palavras, aos juízos. Promessas, palavras, juízos. A lei de Deus é a estrutura do pacto. Nós enxergamos o pacto sendo estruturado por essa lei maravilhosa do Senhor, por essa palavra maravilhosa do Senhor. Faz-me, Deus, versículo 64 e versículo 124, faz, Senhor, eu ver o mundo, discernir o mundo, entender o mundo, entender as coisas segundo o teu pacto, o teu amor leal, e não segundo o que esse mundo se apresenta para mim. No versículo 76 desse mesmo salmo, o salmista ele suplica ao Senhor por consolo. O que é que ele tem por garantia? Ele tem garantia justamente esse amor pactual. Por 3 vezes, versículo 88, 149 e 159, o salmista ele suplica por vida, usando justamente como garantia esse amor pactual. Por que isso é importante, meus irmãos? Isso é importante porque esse tipo de amor, ele não é usado todo momento. Interessante isso. Ele é uma súplica de urgência. Ele não é usado todo instante. Ele não é gasto. Ele não é gasto toda hora. O salmista, ele não lançaria mão da preciosidade do amor pactual de Deus como garantia por qualquer motivo. Esse é o grande lance aqui, muito interessante. Com isso, meus irmãos, o salmista está dizendo algo quando ele lança mão de pleitear diante de Deus por um termo contratual. Ele lança mão de algo e com isso, quando ele lança mão de um termo contratual, de um termo pactual, quando ele faz isso, ele está dizendo algo para Deus e Deus sabe. Ele está dizendo assim, eu não aguento, Senhor. Eu não aguento mesmo. O Senhor disse que me guardaria. Se o Senhor não agir agora, eu vou cair. Eu vou morrer. Eu vou na linguagem que nós conhecemos hoje, seria o mesmo que apostatar. Seria sucumbir às investidas do inimigo. Porque as investidas do inimigo, que não amam a Deus, que não buscam a lei de Deus, que não conhecem a lei de Deus, é fazer com que nós vivamos do mesmo modo dele. Não amemos a lei de Deus, não
mantenhamos firme a nossa obediência à lei de Deus e nos desviemos. Então, quando o salmista faz isso, o salmista está mostrando urgência. É como se ele estivesse usando a sua cartada mais valiosa. Ele está mostrando que a sua vida está se esvaindo, está minguando, está partindo. A sua vida aqui, não somente vida física, mas isso também, mas o vigor espiritual. A esperança, a confiança. Somando-se a isso, tem aquelas palavras que são intensificadas como imperativos a Deus, com tons maiores, como se ele levantasse a voz a Deus. Nós não vamos ver hoje, né? Evidentemente, não dá mais tempo, né? Mas, por exemplo, quando no versículo 53, ele grita a Deus: olha, Senhor, veja! Meus irmãos, existe alguma coisa que Deus não consegue ver? Não existe. Como é que Deus recebe isso? Com agressividade? É evidente que não. Aqui é a configuração é de ordem aqui. Então, a experiência do salmista é de que ele não está recebendo do Senhor a atenção, porque ele está experimentando justamente o oposto do que o pacto estava dizendo ali, que era de preservação, que era de cuidado, que era de proteção. Mas o Senhor recebe não como alguém completamente desconhecido, proferindo palavras de ordem para uma autoridade. Deus recebe como um filho que sabe onde buscar ajuda e reconhece a proteção do pai. Ele sabe a quem clamar. Ele poderia buscar aliança com reis, ele poderia buscar aliança com exércitos, com poderosos. Às vezes nós fazemos isso. Nós não buscamos a Deus. Nós buscamos socorro em várias outras formas, nós buscamos alívio de várias outras formas, nós não buscamos a Deus, nós ferimos outros, nós fofocamos, nós difamamos, nós buscamos socorro em prazeres carnais, nós fazemos isso. Ele veio a mim. Ele veio por um único caminho através do qual ele poderia vir. O caminho do pacto. Esse é o caminho que Jesus disse que é. Ele é o fundamento da nova aliança. Nós só temos paz com ele se nós estivermos nessa nova aliança, encharcada, banhada, construída com seu sangue. Ele é o caminho e ele é a vida encontrada em Deus. É ele. Então, quando nós vamos a Deus requerendo isso, Deus se agrada, irmãos. É evidente que Deus se agrada, porque foi Ele mesmo que prometeu. Deus não é volúvel como nós somos, Deus não é volátil como nós somos. No momento nós estamos bem, no outro momento não. Dependendo de um tom de palavra, nós já saímos fora de si. Deus não é assim. Ele entende. Se nós chegamos a Ele pelo único caminho que Ele mesmo forneceu e construiu, é claro que Ele achará graça diante disso. Ele ficará feliz diante disso, porque nós estamos no caminho que Ele determinou. Ele conhece a nossa fragilidade, as nossas fraquezas e deficiências. Ele já experimentou em Cristo Jesus, o servo que sofreu, o Deus que foi difamado, o Deus que foi escarnecido. Ele sabe disso. Então, irmãos, aqui nós vemos o salmista vendo a vida dele se esvaindo. Por 3 vezes, versículo 154, 156, 159, ele clama por vida. Vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. Olha a gradação até chegar no ponto máximo. Versículo 54, ele diz, segundo a tua promessa. Versículo 56, ele diz, segundo os teus juízos. No versículo 59 é o ápice, quando ele diz, segundo a tua hesed. Segundo o teu amor pactual, Deus está lá. O Senhor está lá. Então vem, Senhor. Está lá, o Senhor disse, está lá. Vem. E é observando essas 3 divisões que o sermão vai ser dividido para uma quarta-feira. Podemos compreender, irmãos? Essa ousadia não vem da nossa eloquência.
Não vem do nosso conhecimento teológico. Não. Vem por sabermos aonde nós estamos. Nós estamos nesse pacto, com os nomes escritos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos lá. Nós vamos pelo único caminho construído pelo Deus Trino. Esse é o único caminho. Nós chegamos lá como alguém que sabe qual é o caminho, mas como que precisa urgentemente de ajuda, porque é impossível imaginarmos perder a fé. É impossível conceber uma vida sem ter paz com Deus. Conceber uma vida sem ter experiência com Deus, sem ter fé em Cristo Jesus, é impossível. E só em conceber essa realidade, através de meditação, de reflexão da minha própria situação espiritual, eu então busco a Deus na intensidade mais absurda possível, porque a minha vida, o meu vigor espiritual está se esvaindo. Eu não difamo, eu não causo injúria, eu não machuco ninguém, eu não fofoco, eu não busco alívios carnais. Não. Eu vou a Ele, porque não existe outro caminho. Só existe um caminho para chegar a Ele. E esse caminho está estabelecido no pacto. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, irmãos. O amor pactual do Senhor é a nossa fonte de vida. Nós vivemos porque assim Ele quis. Nada somos se nós entendermos isso. Nada, nada. Que o Senhor nos dê graça e nos conceda a fé necessária. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti por Tua bondosa mão que nos ampara, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos preserva. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por, mesmo pecando de forma tão terrível, termos um escape para não sermos açoitados pelos nossos pecados a tal ponto de morrermos, ó Deus. Quantas decisões erradas tomamos, quantas escolhas erradas fazemos, quantos pecados intencionais cometemos, mas ainda assim, ó Deus, porque assim mesmo o Senhor determinou, o Senhor continuará nos amando, nos preservando. Sem sombra de dúvidas, Deus, algo que nós aprendemos aqui é de que todos aqueles com quem o Senhor tem um pacto amam a Tua lei. Que nós possamos perceber esse distintivo pactual. O amor à Tua lei nos dá convicção de que nós somos parte de um povo pactuado com o Senhor, através de Cristo Jesus, Cordeiro perfeito, que nos dá paz contigo. Amém. Meus irmãos,